aí no início da sua Bíblia. Números 23, 19. Quantos acharam, diga amém. É bom você ler que a Bíblia é a maior revelação. A palavra, quando nós meditamos e lemos, é a maior revelação para as nossas vidas. Quando eu orava hoje à tarde, eu falei: Senhor, aonde o Senhor quer iniciar a palavra que o Senhor quer falar com o nosso coração? E Ele me trouxe em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É uma pergunta. Então o início vai dizer assim: Deus não é homem. Já começamos assim: Deus não é homem. Então quando é Deus falando, as coisas se cumprem. Quem está entendendo? Por que muitas pessoas se entristecem ou acabam perdendo a fé? Porque ouve muitas coisas de diversas fontes. E aí ela paralisa, ela recebe uma revelação, uma visão, não sei o que é. Porque quando é Deus se cumpre, quem está entendendo? E aí ela para a vida dela em cima daquilo. Ela fala assim: Deus, mas o Senhor falou, o Senhor... Quando é Deus, as coisas acontecem. É aí que nós temos que vigiar. Quando é Deus falando, quando é o Espírito de Deus nos direcionando, nos impulsionando, você pode ter certeza que Ele é um Deus de sinais. Ele é um Deus de si. Ele é um Deus que confirma. Olha só o que está escrito, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, então quando Deus fala, Ele não volta atrás. Quando Deus libera algo sobre as nossas vidas, essas coisas acontecem. Mas para se materializar, vai depender de quem? De nós. Vai depender da minha e da sua perseverança. Vai depender da nossa obediência. Olha só, Deus não é homem nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou seja, tudo que Deus fala ao meu e ao teu respeito, no tempo dele, no momento dele, as coisas acontecem. É aí que está. Quando você está perseverando, quando você está orando, quando você apresenta algo a Deus, persevera, não desanima. Ah, mas vai vir o vento, a chuva, vai vir a tempestade, vai vir a tristeza, a angústia. Pode vir o que vier. Mas se você sentir o que é de Deus, persevera. Porque o que há de vir, a Bíblia diz, virá e não tardará. Quem está entendendo? Quando é Deus que te confirma, eu e você temos que perseverar. Porque a palavra nos garante. Ele está dizendo assim: para que não minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Olha só agora o segredo. Porventura diria ele e não faria? E olha a sequência agora. Ou falaria e não o confirmar? Então diga assim: quando Deus fala, Ele confirma. Eu e você precisamos estar atentos para o se. A Bíblia diz que os sinais seguirão a todos, é isso? Espera aí, não é não? A Bíblia diz que os sinais seguirão a todos? Quem que os sinais vai seguir? Quantos creem aqui na palavra? Então profetiza assim na sua vida hoje. Diga assim: os sinais do Senhor me seguirão. Diga: os sinais do Senhor a respeito as promessas que já está liberada na minha vida me seguirão. Quantos creem nisso? Sinais de Deus, você tem que estar atento, na vigilância. Você orou a respeito de algo? Fica atento, fica ali, ó, persevera. Eu vou te falar algo que é no início da semana. Eu orei a respeito de algo, mas o que eu orei não estava no meu coração. O Senhor me trouxe na memória e falou assim: agora ore. Falei: Senhor, mas eu não estou com isso no coração. Ele falou: ore. E aí começou a gerar no meu coração o desejo de orar pelaquela situação. E aí quando eu comecei a orar, eu orei, apresentei a Deus e descansei. Vou resumir assim: quando eu estava já vivendo aquilo que Deus mandou eu orar, aí o Senhor me visitou de novo e falou assim: você não estaria vivendo o que eu falei para você orar se você não tivesse perseverado. O querer e o realizar é de quem?
Aí ele falou assim, ó, e você não está vivendo esse momento, você não está vivendo esse momento porque você quis, não, porque eu quero que você viva. Aí eu comecei a entender, porque Deus é um Deus de si. Você vê, Ele faz você orar por uma situação, e quando você está passando, vivendo aquele momento, ele me visitou novamente e falou assim, você imaginou que você está vivendo nesse momento? Eu falei, não. Ele falou assim, então aprenda. Por mais que Deus diga assim, Deus sabe o que eu preciso. Diga assim, Deus tem coisas grandes para mim. Então veja bem, mas Ele quer que eu e você ore. Ele quer que eu e você fale para Ele. Ele quer pegar eu e você assim, ó, Senhor, essa causa aqui, ó, eu preciso dessa causa. Porque a oração vai gerar em Deus em ti e mim, vai criar um relacionar. Então não adianta eu e você pensar assim, não, Deus sabe. Não, Deus sabe, não, Ele sabe. Mas Ele quer saber se eu e você vamos confiar. Não adianta eu e você ficar assim, ó, a gente olha para a situação e fala assim, ah, Deus sabe, um exemplo, vou dar um exemplo. O desejo no início era ter uma bateria aqui. Vou trazer um exemplo. Deus sabia do meu desejo. Mas se eu não tomo atitude, aí juntou eu e o Vini começou a pesquisar uma bateria boa, porque ele entende. Então eu falei, então vamos procurar quem entende. E de repente começou a pesquisar e tudo, né, um valor bem alto e começamos. Olha só, quando Deus te gera algo no teu coração e você apresenta em orações, persevera, não desanima, Deus traz resistência. Quem está entendendo? Vou resumir, quanto valeria? 6 mil, nós pagamos 2 mil. Ó, um exemplo, a gente achamos desse mesmo modelo por 6 mil reais, na época. Quantos anos faz? 2 anos? 1 ano e pouco? 1 ano e meio? Na época, 1 ano e meio era 6 mil reais. Eu falei, Vini, 6 mil reais agora a gente não tem disponível para comprar. Ele falou, vamos orar. E continuamos orando, ele pesquisando. Vou resumir. O rapaz tinha essa bateria guardada, usou pouquíssimas vezes, né? 2 ou 3 vezes, guardada na casa dele, toda embalada. E qual o preço que Deus preparou para a gente pagar? R$2.500. Veja bem, e ele ainda falou assim, eu tenho uns ciúmes, mas veja bem, quando nós estávamos carregando, eu e Vini, nós se alegramos. Mas Deus visitou pelo menos o meu coração e falava assim, perseverança. Ou seja, Ele preparou num valor acessível, né? A gente pagamos à vista, né? Poderia até passar o cartão, né? Ele falou, não, eu passo o cartão, pastor, para ajudar. Eu falei, não, eu vou pagar à vista. Ainda teve um descontinho lá, né? Ele acrescentou alguma coisa lá. Ele deu um acessório a mais. Então, o que é isso? Quando você vigia, os sinais vai te seguir, os sinais de Deus. E as bênçãos vai vir. A gente comprou perto da Taboão da Serra. Pertinho, coisa de meia hora. Deus preparou lugar perto, um valor acessível e algo novo. Quem está entendendo? Algo novo. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Não sei, mas Deus sabe que Ele está mandando eu falar para mim e para você nessa noite. Qual é o segredo? Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando é Deus falando, eu e você podemos até tentar fugir. Mas quando é Deus, Ele vai sempre confirmar. Thaís, coloca aqui no telão para mim. 1 João. Diga assim, igreja, vale a pena. Diga com fé, vale a pena fazer a vontade de Deus. Sabia que nesse momento você está fazendo a vontade de Deus? Aí você fala assim, ah não, mas eu estou aqui cheio de pensamento, eu estou cheio de propósitos, cheio de sonhos. Mas nesse momento, nós estamos aqui nesse momento, buscando a direção do Senhor. Então nesse momento, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Quem está entendendo? Ouvindo, procurando ouvir a direção, a palavra dEle. É isso que agrada a Deus. Enquanto o mundo, né? Eu creio que tem muitos aí adorando ao Senhor hoje. Mas enquanto o mundo está envolvido com as coisas que na hora que der 00:02, 00:01 já passou, nós estamos aqui perseverando na palavra. Você está aqui perseverando na palavra. Não preciso me alimentar da palavra. Eu preciso ouvir a palavra. E o que o Senhor está falando para mim e para você? Persevera. Quando eu falo, quando Deus libera a palavra não volta vazia, a palavra se cumpre. E Ele está dizendo assim, eu confirmo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria?
ou falaria e não confirmaria. Deus confirma quando Ele fala para mim e para você. Quando Deus fala que Ele quer fazer algo, Ele traz a confirmação, nos mínimos detalhes. Mas o que eu e você devemos perseverar? Devemos perseverar na fé, devemos perseverar na palavra. Amém? Não diga assim, não vai ser. Não, diga com fé, não vai ser no meu tempo, mas sim no tempo de Deus. Aprenda uma coisa, o tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus é melhor, porque no tempo que Ele libera, Ele sabe que eu e você já estamos capacitados para viver o que Ele tem para nós, preparado para receber. Muitas vezes a pessoa pede uma bênção, Senhor, me entrega essa bênção, e Deus sabe que aquela vida, aquela alma que Ele ama ainda não está preparado para receber. Aí muitas das vezes a bênção vem de tanta... veja bem, Deus é pai, Deus é... E o pai não quer ver o filho chorando, nem triste. Principalmente se o filho persevera, se ele pede, Senhor... Mas em tudo Ele quer nos ensinar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Por isso que vai dizer em 1 João 2,17. 1 João, põe para mim na tela, Thaís. 1 João 2,17. A Bíblia vai dizer que vale a pena. A palavra vai dizer que vale a pena. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Olha o que está escrito, E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de quem? Aquele que faz a vontade de? Permanece para quando? Então o relacionamento que nós estamos tendo com o Espírito, com a palavra, não é só para os dias de hoje. É eterna, para a eternidade, eternamente. Nós estamos gerando aqui um relacionamento com Deus, a cada dia, a cada culto, a cada palavra, a cada oração. Nós estamos se achegando a Deus. Para quê, apóstolo? Para que nós possamos viver com Deus eterna. Então veja bem, o mundo... E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de quem? Aquele que faz a vontade de Deus, olha lá. Permanece para quando? Aquele que está na vontade de Deus, ele, para Deus, a Bíblia já diz, ele é eterno. Porque a Bíblia vai dizer ainda que morra, viverá. Então veja bem, aquele que está na vontade de Deus, ele não está preocupado com os resultados da vida aqui, somente. Porque tem pessoa que fala assim, Senhor, me dá uma porta de emprego. Eu preciso de uma porta de emprego de excelência. Aí ela ora, persevera, Deus vai lá e dá a melhor porta de emprego. O que acontece com essa pessoa? Se ela não conhecer Cristo, se ela não estiver firmada em Deus, o emprego tira ela da presença do Senhor. O sonho dela era ganhar 5 mil reais. Nunca ganhou. Ela começa a trabalhar, Deus começa a honrar, ela começa a receber um valor que ela nunca recebeu. De repente ela se embaraça, ela se afasta da presença de... Só volta a buscar Deus quando perde tudo, por falta de vigilância. Você viu? Então a Bíblia está dizendo, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que permanece faz, aquele que faz o que? A vontade de quem? Então permanecer em Deus é fazer a sua vontade? Permanecer em Deus é fazer a nossa vontade? Permanecer em Deus é fazer a vontade de quem? De Deus. Sabe aquele momento, um exemplo, 3 horas da manhã, o Espírito Santo te acorda, você pensa que é para beber água e ir no banheiro, mas não é, para orar. Na hora que você ora, você está fazendo a vontade de quem? Vou te dar um exemplo, um culto como hoje. Não, todo mundo em festa, isso e aquilo. Você fala, não vou para a igreja, de repente você está aqui sentadinho aqui dentro. Você está fazendo a vontade de quem? De Deus. Não, hoje eu não vou para a igreja, eu estou cansado. Hoje eu não vou para a igreja, não vai dar para mim ir para a igreja. Coloca um monte de desculpa, daqui a pouco você está sentadinho aqui. Falou, eu disse que eu não ia, eu estou aqui. Então está se materializando a vontade de quem? Então não é a nossa. Não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a chave? Fazer a vontade de quem? De Deus. Qual é a maior chave que eu e você temos? Fazer a vontade de Deus. O Senhor falava comigo constantemente enquanto eu orava aqui à tarde. Ele falou, filho, eu fiz você desejar algo e eu fiz você orar em algo que eu queria que você desejasse. E eu também te lembrei quando você estava vivendo aquele momento que eu pedi para você orar.
Aí eu falei, Senhor, ele falou assim, diga para eles, diga para a igreja, que sou eu, o dono do querer e do realizar. E essa ficava soando dentro de mim, o Espírito Santo falando comigo, nessa tarde, quase agora eu saí daqui, eu estava orando. E ficava aquela direção assim, ó. Então muitas vezes nós pensamos que somos de nós. Muitas vezes você está orando por algo, você nem sabe o que você está orando. Mas essa vontade não é sua, é a vontade de Deus. Muitas vezes você está pedindo algo, você está orando e você nem sabe como que vai acontecer. Glória a Deus por isso. Porque quando você está orando por algo e você não sabe como vai acontecer, essa vontade não é minha, não é sua, essa vontade é de Deus. Porque é dele o querer e o realizar. É ele que nos impulsiona para orar. Deixa eu te falar. Ah não, mas eu estou ficando doido. Deve ser coisa do mal. Não, o mal não vai te levar, não vai te conduzir a orar. Ele não vai te conduzir a obedecer a palavra de... Ao contrário. Ele vai te conduzir, vai tentar roubar a sua fé. Vai tentar fazer você desanimar, você desistir, você parar. Mas quando vem um impulso no Espírito, que é o Espírito Santo, para te fazer orar a respeito de algo, é porque Deus quer realizar esse algo na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Só que nisso, Deus vai olhar para mim e para você e vai ver o tamanho da nossa perseverança. Ele vai olhar e vai ver se a gente vai perseverar. Se eu e você vai manter na posição. É fácil? Claro que não. Porque eu e você, muitas das vezes nós queremos as coisas para ontem, sim ou não? Só que só Deus sabe de todas as coisas. Às vezes fala assim, Senhor, mas me dá isso. Eu falo isso, mas não é a hora ainda. Por que não é a hora? Porque muitas vezes eu e você não estamos o quê? Preparado. Tudo que Deus quer é que eu e você vá bem toda maneira de viver. Só que Deus não vai te entregar nada, não vai me entregar nada que possa nos afastar da presença dele. Por isso que andar no Espírito, igreja, andar no Espírito é saber que há um Deus acima de todas as coisas. Andar no Espírito é você parar, sair do imaginário e falar assim, peraí, Jesus que eu estou clamando, ele está vivo. Jesus que eu estou clamando, que eu estou falando, Senhor Jesus me abençoa. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. Só que a Bíblia diz que ele está sentado à destra, à direita do Deus Pai. Então ele está vivo, está sentado com Deus. E a Bíblia diz que ele está intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis lá no céu. Mas e aqui na terra? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim e por você. Então nós temos que parar muitas das vezes e falar, peraí, Jesus está vivo. Então ele sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Jesus sabe tudo que eu estou fazendo. Então peraí, Jesus está vivo. Ainda que você esteja num lugar aparentemente sozinho, fisicamente, mas no reino do Espírito você nunca vai estar sozinho. Espiritualmente, sempre vai ter alguém nos observando. Sempre tem alguém de olho em nós. Só que a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que hão de herdar a salvação. Então começamos pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, diga assim, os anjos do Senhor estão comigo. Quantos creem nisso? Os anjos do Senhor estão sobre a tua vida. Apóstolo, mas e o mal, isso aqui? Ele está ao derredor, ele está distante. Ele está ao derredor. Como que ele pode ficar ao redor? Se abrir porta para ele entrar. Mas a ordem de Deus é que ele fique ao derredor. A Bíblia vai dizer, ele está ao derredor bramando como leão, para ver a quem possa tragar. Então ele só pode acessar se eu e você der legalidade. A Bíblia vai dizer que tudo posso naquele que me... Quem é que nos fortalece? É Jesus. É Deus, é o nosso Pai. Então nele podemos todas as... Diga assim com fé. Feche os olhos e diga assim com fé. É palavra profética, ele está me dando a palavra agora. Feche os olhos e diga assim: eu vou viver, a partir de hoje, a realidade do mundo espiritual. Então diga assim: eu vou viver a real comunhão com o Espírito Santo e com os anjos do Senhor. Diga assim: a real comunhão se manifestará a cada dia na minha vida. Diga: andarei
constantemente no Espírito, e as promessas que Deus tem para mim se cumprirá. Diga: as promessas que está relatado na Bíblia, as promessas de Deus se cumprirá na minha vida, nos meus caminhos. Diga: eu andarei no Espírito. Diga: eu viverei no Espírito, e o nome do Senhor será glorificado. Diga assim com fé agora, com os olhos fechados. Diga assim: Senhor Jesus, derrama sobre mim da tua sabedoria, da tua direção. Diga: derrama sobre mim mais da tua graça. Diga: mais do teu favor, que eu não mereço, mas o Senhor achou graça na minha vida. Diga: Pai, mais da tua graça, mais da tua graça. Diga que é o favor não merecido. Diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: faz em mim o seu querer. Diga: andarei no Espírito. Diga: Espírito Santo, toma mais de mim para ti. Diga: eu necessito mais de ti, mais de ti, mais de ti para mim. Não fala nada, fecha os olhos, não fala nada. Espírito Santo, que a tua presença, Senhor, nos encha cada dia mais e mais. Aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor, que veio te buscar, te adorar em espírito e em verdade. Visita cada coração, cada pensamento. Desperta a realidade do mundo espiritual. Revela, Senhor, a realidade. E a realidade, Senhor, do mundo espiritual. Porque a tua palavra nos garante que ela é poder para os que crê. E o poder se manifesta através do teu Santo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está sobre nós. Ele está sobre nós. E o teu filho, a tua filha que tem fé, Senhor, que o Espírito Santo manifeste, renova o entendimento, dá sabedoria, dá direção, capacita, fortalece, quebra todas as barreiras. Eu libero uma palavra agora no mundo espiritual. Aonde existia uma palavra negativa, uma obra de bruxaria, uma obra de macumbaria, um espírito de inveja, aonde existia esses tais sobre as nossas vidas, neste momento está sendo quebrado agora. Está sendo quebrado agora. Espírito de confusão, de perturbação, de inquietação, está indo embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a tua presença é real. A tua presença é real na vida daqueles que o crê. Visita cada mente, cada coração, Pai, com a tua presença, porque os sinais seguirão aqueles que crê. Com os olhos fechados, diga assim: em nome de Jesus. Isso, diga bem forte, com fé. Para você, diga assim: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: a vitória é minha. Em nome de Jesus. Quantos creem na tua vitória? Ó, só por causa da sua oração, vê como o ambiente já muda. Porque o Espírito de Deus, ele é real, ele se manifesta. Ó, se não sentiu, não quer dizer que Deus não se manifestou na tua vida. Mas quem sentiu uma sensação de arrepio aí? É o Espírito Santo. É isso que você tem que crer. Que quando você ora com fé, quando você fala na palavra com fé, Deus se manifesta. Sabe aquele momento que você está angustiado, entristecido? A Bíblia vai dizer que o dia mau vem para todos. É nesse momento que você tem que começar a declarar: em nome de Jesus, isso não é de mim. Em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito essa situação. Você tem que estar declarando todo momento. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os espíritos malignos.
É aí que você tem que falar, em nome de Jesus, não é o que Deus tem para mim, eu só quero o que Deus tem para mim. Independente do que acham, do que pensam, coloca algo no teu coração, em nome de Jesus. Nem todo mundo que está ao teu redor quer te ver bem. Para com isso. Nem todo sorriso, nem todo abraço é fiel e verdadeiro na tua vida. Agora, quando vem de Deus, é diferente. Então, não fica entregando o seu coração para pessoas. Que tem pessoas que ela não quer ver eu e você bem. Ou até quer ver eu e você bem, mas não melhor do que elas. Então, o que muitas pessoas se frustram? Porque fica aplicando a fé dela, ela coloca o coração dela no que vão pensar, no que vão agir. E Deus fica na onde? E o Espírito Santo de Deus fica na onde? Quando a criação de Deus, que é eu e você, criação de Deus, quando nós queremos impressionar os homens e deixamos de lado o Espírito Santo. E Deus fica na onde? Quando nós começamos a idolatrar homens ou honrar de uma maneira além do normal pessoas e não honrar Deus. Como você acha que fica o Espírito Santo? Ele tem que ser reconhecido. É necessário eu e você o tempo todo. Veja, diga, realidade espiritual. Tem momento que eu me encontro assim, sozinho, fisicamente. Aí eu estou aqui orando, eu estou fazendo algo ali, sozinho. Eu gosto particularmente de ficar assim, às vezes, gosto bastante. Só eu e Deus. E aí bate uma realidade, não, mas o Espírito Santo está aqui. E ali o Espírito Santo começa a conversar, a falar. Então veja bem, por que tem pessoas que não crê ou não vive isso? Porque ela está apegada a pessoas, quem está entendendo? Tem que ter alguém. Ela está vinculada a pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. E aqueles que se aproximam de Deus, como nós estamos fazendo agora, é necessário crer que Ele existe. Então muitas das vezes quando você estiver lá no seu lugar, lá no seu quarto, ou na sua casa sozinho, você tem que crer que naquele momento quem está com você é o Espírito. Ele está com você lá. E naquele momento eu e você temos que abrir o Corá e falar, Senhor, fala comigo. Qual é a decisão? O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso melhorar? O que o Senhor quer que eu faça? Hoje eu recebi a ligação de um presbítero. Ele me ligou. Apóstolo, pode ser um amigo meu íntimo. Falei, fala, profeta. Ele virou e falou assim, eu estou morrendo onde eu estou. Eu falei, como assim? Ele falou, estou morrendo. Só que deixa eu te falar, ele estava morrendo espiritual? Não estava morrendo. Até falei com a bispa. Na verdade já está morto. Por quê? Muitas das vezes está fazendo a vontade do homem. E não está no centro da vontade de... Só que aí espera o tempo passar. Eu estou em tal lugar já faz 1 ano e pouco. Eu falei, varão, você é um homem de Deus. Eu te vejo assim como homem de Deus, independente dos seus erros, dos seus acertos. Mas deixa eu te falar algo. O Deus que eu sirvo, se eu e você estiver no centro da vontade dele, nós vamos viver novidade de vida. Quem está entendendo? Quando você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, você vai viver novidade de vida. Quem está entendendo? Os nossos dias nunca é a mesma coisa. Aquele que está fazendo aquilo que é a vontade de quem? De Deus. Olha lá, a vontade de Deus. Agora, quando eu faço a minha vontade, eu vou colher segundo as minhas expectativas? Ou eu vou viver segundo o que eu quero? É aí que está. As pessoas, ela ora, mas não entrega a vontade dela para Deus. Ela pede, mas não deixa Deus conduzir as intenções dos pensamentos. E a intenção do Corá, ela quer no jeito dela, na hora dela, da forma dela. Deus tem diversas maneiras de trabalhar na minha e na tua vida. Por que deixa eu te falar algo. Por que tem pessoas aqui na igreja, que às vezes eu oro, ou às vezes, apóstolo, mas isso aqui eu falei, mas já te falei antes do que você está me perguntando agora. Parece que não entra o que Deus está falando. Eu falo, por que não está vivendo, Senhor? O Senhor falou assim, até ouve, até escuta, mas não dá ouvido. Então não desce para o coração. Não deseja no coração praticar. E quando não desejamos praticar no coração,
vive uma vida de luta, de escassez, tem que ser arrancando toco no braço, sendo que Deus só quer que obedeça. A Bíblia vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. E tem muitos que têm prazer em viver no sacrifício, porque não recebe a dirê, e quando recebe não, pratica. Ou seja, eu abandono a vontade de Deus e continuo fazendo a minha vontade. Mas eu quero viver aquilo que eu planejei, que eu estou escrevendo. Não, eu planejei, eu projetei assim. Deixa eu te dar um recado. Não acontece assim. Só vai acontecer segundo a direção e a vontade de... mas você pode receber a revelação que você quiser. Estou falando com experiência de causa e com o grau de intimidade que eu tenho com meu amigo Espírito Santo. Quando você entrega os pensamentos e a vontade de Deus começa a ser a sua vontade, aí sim, a gente começa a viver coisas, novidade de vida em todo o tempo. Olha lá. E o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquele que está na vontade de Deus, tudo que Deus prepara para ele é coisas eternas. Ele não se apega em coisas passageiras. Ele usa os momentos, as coisas passageiras, mas ele não aplica o coração nas coisas passageiras. Ele não fica com o coração nas coisas da terra. Ele usa. Como assim usa? Te serve. Mas o coração dele está na eternidade. É aí que Deus trabalha na vida da tua vida. Quem que perdoa todos nós os nossos pecados? Quem é que te perdoa todo dia? Quem é que nos perdoa todo dia? Quem é que nos dá saúde todo dia? Mas se eu ficar nas minhas palavras é fácil. Põe para mim, Thaís, Salmo 103. Salmo 103, 2. Se eu ficar só nas minhas palavras, não vai ter o efeito. Então tem que estar na Bíblia. Tem que estar escrito na Bíblia. Olha lá. Salmo 103, 2. Bendiz, ó minha alma. Bendiz a quem? Ao pastor? Bendiz ao apóstolo? Bendiz ao obreiro? Bendiz a quem? É o Senhor que faz todas as coisas em nós. Olha lá. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus bene. Quem crê que Deus tem nos abençoado até aqui? Quem crê nisso? Vou perguntar de novo. Quem crê que Deus tem nos abençoado? Tem. Muitas vezes não te deu aquilo que você está pedindo. Muitas vezes não chegou aquilo que você está querendo. Mas só o fato de estarmos aqui já somos abençoados. Quem está entendendo? Porque nós estamos recebendo a palavra do Senhor. Então olha lá. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque tudo que Deus faz é bom, benefício. Não se esqueça das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. O 3. Olha lá. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Olha lá. Olha só. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. E sara todas as tuas enfermidades. Quem crê que o Senhor nos cura em todo o tempo? Quem crê nisso? Tem coisas que nós nem chega ao nosso conhecimento. E Deus vai lá na frente e faz. Quem está entendendo? Então olha lá. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Próximo. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia? Quem redime? Consegue colocar na outra tradução só isso aqui? Para mim ver como está a escrita lá. Olha lá. Olha lá. Que resgata a sua vida da sepultura. Resgata a sua vida da sepultura. Essa tradução é a minha. Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Você crê que Deus nos tirou da morte? Quem crê que Deus nos tirou da morte? A Bíblia vai dizer que tem pessoas que ela tem aparência de quem está vivo, mas está, porque ela está morta nos seus pés e nas suas iniquidades. Ela tem aparência de quem está vivo, mas ela está morta. Ela está morta espiritual. Um exemplo. Olha a guerra que é para vir para a igreja. Você convidar alguém, vamos ali para a igreja. A pessoa pensa 10 vezes, dá 20 desculpa. Se você insistir muito, ela vai vir. Mas se você falar assim,
Vamos ali numa festa. E aí? Ó, vai ter um churrasco lá, vai ter uma bebida, um exemplo. A pessoa vai ou não vai? Estou para te falar que ela primeira a chegar, ela vai te esperar arrumada já. Se for para te levar, ela vai chegar mais cedo na tua casa. A pessoa que você convidou. E por que para a igreja essa luta? Porque a igreja não é as coisas da... A igreja nos traz a realidade das coisas do céu. As coisas traz a realidade das coisas que está por vir. Como as pessoas estão vivendo só o dia de hoje, ela quer ser abençoada, ela quer viver coisas grandes hoje. Ela quer ver bênçãos grandes agora. Mas a Bíblia ensina que nós temos que desejar as coisas do século vindouro. Quando eu aprendo que Deus tem o melhor, ó, diga assim: há preparado para mim. Não, se você crê, né? Diga assim: tem uma mesa, uma grande ceia preparada para mim. Diga assim: há preparado para mim. Cada um é individual, viu? É individual, é só quem crê. Diga: há preparado para mim um novo céu, uma nova terra. Quem crê nisso? Então tudo isso aqui será passar? Então Deus está nos preparando através da palavra para viver coisas novas. Um novo céu, uma nova terra, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá angústia. Deus está preparando para mim e para você coisas novas. Deus, a Bíblia nos leva, nos conduz, nos dá consciência para buscar a eternidade. Então olha só, que resgata a sua vida da sepultura. Ele vai lá e nos arranca da morte eterna. E quando eu e você começamos a obedecer à vontade de Deus, Ele nos dá a vida eterna. Então olha só, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade de compai. Olha só a revelação que Deus me deu aqui como coroa. Diga assim: coroa, mesmo que uma marca. Peraí, aí eu olho assim, eu vejo alguém com uma coroa. Se você vê alguém com uma coroa, um exemplo, vai lembrar quem? Vai lembrar quem? Uma coroa, vai lembrar quem? O rei? Que rei que vai te lembrar? Qual é o rei que vai te lembrar? Jesus? Esquece desses outros aí, é Jesus. Aí você vê alguém assim, peraí, uma coroa. Então se eu vejo o Vini com uma coroa, o Vini está me lembrando quem? G? Se eu olho para você e vejo você com uma coroa, peraí, você tem uma coroa, então você é de fé? Então você não está mais morto. Você não está mais morto. Você tem um sinal. Se você tem a coroa, você de Deus recebe a bondade e compai. Sabe aquele louvor que vocês louvam muito? Eu tenho a marca da promessa. A coroa é como a marca. O inimigo da nossa alma olha para mim e para você e vê as vestes brancas. Ele fala: não dá para tocar. Por quê? Porque a bondade de Deus e a compaixão de Deus está sobre ele. Quem está entendendo? E aquele que Deus cobre com a bondade e com a compaixão, ninguém pode tocar. Quem está entendendo? É como uma marca. E o que nos leva a ter uma vida de santidade? A palavra. O conhecimento das escrituras. Não é que você conhecer igreja, ou doutrina, ou placa de igreja. A palavra. Porque cada lugar que você entrar vai ter uma doutrina, sim ou não? Mas a palavra não muda. A palavra ela vai ser pregada, a mesma palavra, no Brasil, nos Estados Unidos, na América, na China, no Canadá, no Japão, qualquer lugar da terra, a palavra vai ser a mesma. A mesma, a palavra não muda. Pode-se mudar a doutrina, ou a maneira de expressar, a maneira de ensinar, mas a palavra é a mesma. Essa palavra aqui, ela cura, ela salva, ela liberta, ela edifica, ela restaura, ela transforma, ela leva para o céu essa palavra. Quem está entendendo? A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. E o que vai te fazer, o que vai nos fazer crescer na graça do conhecimento? Relacionamento, intimidade com o Espírito Santo e com a palavra. Olha só o que vai dizer lá no 4.
No 5. Que enche de bênção ou de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como o quê? Como o quê? Olha lá, ó. Hoje é o culto das chaves das promessas. Quando eu estou firmado em Deus, que a minha alma se regozija, Deus pega e me enche de bens. Bens. Olha lá, que enche de bens a sua existência. Olha lá. De modo que a sua juventude se renova como águia. Espera aí. Tem pessoas que falam assim, meu, não aguento mais. Né? A pessoa sem Jesus. Não vejo a hora de ir embora, de partir. A pessoa sem Cristo. Ela não tem expectativa. Agora aquela pessoa mesmo pesada de idade, de experiência. Todo momento ela se renova, sim ou não? A pessoa que tem Jesus. A pessoa que tem Cristo. Por isso que os antepassados que obedeciam, andavam na direção de Jesus, na direção de Deus, a palavra de Deus, eles viviam quantos anos? 180, 150, 200. E por que foi diminuindo de lá para cá? A Bíblia diz que o ser humano vive quantos anos na terra? Na Bíblia, quantos anos? Quem já leu na Bíblia? Está na Bíblia, quem já leu? A Bíblia diz que é 120 anos. Mas a Bíblia também alerta que passou dos 80 em fardo e cansaço. Mas o limite de vida é 120 anos. Quem aqui já acompanhou alguém que viveu 120 anos? Por quê? Porque a palavra se cumpre. Muitos não creem na Bíblia, mas ela está se cumprindo na vida. Ele crendo ou não crendo, Deus existe. Quem está entendendo? A pessoa crendo, acreditando ou não, as coisas estão acontecendo todos os dias. Ela crendo ou não na palavra, obedecendo ou não a palavra está se cumprindo. Porque não é o meu e o seu querer, mas é o querer e a vontade de Deus. Quem vai contra a vontade de Deus? Quem pode mudar a vontade de Deus? Tem quem mude. Você crê ou não? Você crê ou não? Está na Bíblia. Teve um certo homem que recebeu uma sentença do profeta. O profeta foi lá e falou assim: Deus mandou você arrumar a sua casa, que você morrerá e não viverá. Só que ele orou a Deus com o coração verdadeiro. Ele clamou a Deus com o coração verdadeiro. Falou: Senhor, lembra que andei diante de ti com sinceridade, com interesse, que foi reto. Se te faz, Senhor, se eu acho que vale a pena te lembrar, Senhor, que eu andei diante de ti com retidão. E a Bíblia vai dizer que ele virou a cara, o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Ezequias. E a Bíblia vai dizer que o outro profeta voltou do meio do pátio. Deus falou com ele: volta lá. E fala para o meu filho que ele viverá e não morrerá, e acrescentarei dele 15 anos de vida. Deus mudou a sentença. Por causa da verdade do Corá. Deus mudou a sentença, veja bem. Mas ele tinha uma enfermidade. Volta no 4 lá. Olha lá o que está dizendo lá. Olha lá, peraí, no 3. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Deus falou: peraí, você vai viver mais 15 anos. Então Deus estava curando ele imediatamente. Só que a Bíblia também diz que Deus mandou ele pegar uma pasta de figo e passar nas chagas. Você viu? Deus poderia liberar uma palavra: ser curado, e a pessoa ser curada imediatamente? Não. Mas Deus dá para mim e para você oportunidade de se relacionar com Ele através das direções, através da palavra dele. Então, essa palavra, essa parte está se cumprindo. Se cumpriu no profeta. Deus foi lá e curou as enfermidades dele. A mudança, diga: a mudança que eu preciso. Diga com fé: a mudança que eu preciso. Diga: só depende de mim. Não vai depender de Deus, nem o que você vai receber. A mudança que você precisa na sua vida não vai depender dos outros, vai depender de você. Eu e você decidimos o caminho que vamos trilhar, o que vamos viver, o que queremos viver em Deus. Eu e você que decidimos, porque Deus deu livre arbítrio.
Espera aí, tem alguém aqui dentro forçado em estar aqui agora? Tem alguém aqui forçado em estar aqui? Claro que não. Quem te conduziu foi o Espírito Santo. E Ele está fazendo com que eu e você ouça a direção, a palavra. Vai lá no 6, Thaís. 103:6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. A promessa aí, ó. Senhor, me ajuda, olha lá que está escrito. O Senhor faz justiça, então Deus é justo. E aonde que Ele faz justiça? Sobre a vida daqueles que estão oprimidos, olha lá. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então aquele que está sendo oprimido pelo maligno, em qualquer área da vida dele, se ele perseverar, se ele for fiel a Deus, se ele obedecer à vontade de Deus, Deus entra hoje com justiça e muda a nossa causa. Quem está entendendo? Deus entra com justiça e muda a história. Lembra do juiz Inico e da viúva? O que a viúva falava? Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. E o juiz falou, o juiz declarou. Eu não respeito homem algum, não respeito a Deus nem homem algum. Mas eu toda a vida julgarei a causa dessa viúva, para que ela pare de me importunar. Quem julgou a causa da viúva? Não foi o juiz. Foi a vontade de Deus. Foi o querer de Deus justificar aquela viúva. Porque ela perseverou. Olha só a palavra que Deus está nos dando hoje. Se você ficar olhando as situações da tua casa, da tua vida, os resultados da tua vida, se você ficar olhando e não perseverar, a primeira coisa que vai tentar parar é a nossa fé. Mas se você olhar e profetizar, você vai começar a viver novidade de vida. Eu profetizo a partir de hoje. Para de ficar olhando para a situação que você já sabe que está ruim. Para de ficar falando dela. Quando você olhar para ela, você fala assim, em nome de Jesus, está tudo resolvido. Quem está entendendo? Vou simplificar. Esse copo aqui está cheio ou está vazio? Cheio ou vazio? Agora imagine esse copo vazio. Olha como eu e você devemos orar. Eu profetizo que esse copo vai estar cheio. Eu profetizo que esse copo vai estar cheio. Vazio você já está vendo. A situação você já tem. Agora é necessário manifestar a fé para mudar o resultado. Agora se eu ficar falando, meu Deus, meu copo está vazio, está faltando, vai mudar alguma coisa? Agora eu te garanto, se você usar a fé e falar, Senhor, obrigado. Os meus olhos físicos estão vendo vazio, mas os meus olhos da fé estão vendo cheio. Obrigado, Senhor, obrigado pela providência, obrigado pela mudança, obrigado. Você está liberando palavras no mundo espiritual e as coisas vão acontecer. Você crê ou não? Deixa eu te falar, é tão Deus que quando eu vou falar o que eu vivo, é tão Deus que quando eu estou enfrentando uma situação contrária, que eu começo a profetizar, quando as coisas se cumprem, a primeira palavra que vem é, Senhor, obrigado, porque o Senhor é justo e fiel. Quem está entendendo? Estou falando o que eu vivo. Pelo pouquinho, estou aprendendo ainda. Pouquinho conhecimento que eu tenho da palavra. Quando eu vejo algo contrário, eu já começo a determinar, profetizar. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir o quê? Palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? Aí tem pessoas que estão todo dia recebendo, comendo a palavra. E na hora de praticar no dia a dia, ela não crê. Como assim, apóstolo? Não crê? Claro que eu creio. Você não crê, que se você crê, você praticava. Porque se você praticar, você vai ter testemunho, vai ter novidade de vida. Deixa eu te falar algo. Mesma coisa, Deus coloca algo no teu coração. Vou te dar um exemplo. Deus, eu falei Deus, falei quem? Então não vem de mim nem de você. O Senhor fala assim, te visita e fala assim, ó, eu quero que você aprenda a trocar a bateria. Aí você vai tentar tocar, uma vez, duas vezes, aí vai ter pessoas que vai falar assim, se eu fosse você eu desanimava, isso aí não vai dar certo. Eu estou dando o exemplo da bateria, mas leva isso para a sua vida. Se eu fosse você eu parava, não vai dar certo. Eu particularmente, todas as vezes que eu recebo crítica daquilo que Deus falou comigo,
eu falo, Senhor, obrigado, eu estou no caminho certo. Quem está entendendo? Porque de nada adianta você agradar pessoas e desagradar a Deus. Eu prefiro agradar a Deus. Então, o que eu e você temos que aprender e praticar? O Senhor te visitou e falou assim, aprenda a tocar bateria. Você nem sabe o porquê nem para quê. Mas quando é Deus, Deus confirma. Aí você chega na igreja, você está sentado do nada e Deus te visitou de madrugada e falou para você aprender a tocar bateria. Aí vem o Vini, que é professor, que ele ensina. Aí acaba o culto, vou te dar um exemplo. Acaba o culto, o Vini desce. Deus leva o Vini até um de vocês, que foi o mesmo que te visitou de madrugada. E falou assim, ó, não sei porquê, mas se quiser aprender bateria, eu te ensino. Isso é o sinal de quem? Isso é a confirmação que vem de quem? De Deus. É a mesma coisa, vou te dar um exemplo. Você que trabalha numa empresa, você que pega o ônibus, o trem. A mesma coisa. Deus te fala algo, aí chega lá no trem, lugar aleatório. Uma pessoa lá coloca um louvor lá. E naquele louvor Deus quer falar com você. Naquele louvor Deus está confirmando alguma? Você chega lá na sua empresa, vem logo da boca de uma pessoa que não é cristã. Não serve a Cristo. E aí vai e libera uma palavra. Só que é algo que Deus já tinha te chamado até. O que é isso? É Deus confirmando. Por quê? Os sinais seguirão os que? Se eu e você não aprender a andar por esses sinais, você vai quebrar a cabeça, vai bater cabeça, não vai entender. Todas as minhas decisões eu oro, espero Deus confirmar. Eu não oro e saio fazendo se Deus não mandar. Todas as minhas decisões eu oro, eu espero receber a direção do Espírito, depois eu vou e faço. E quando Deus te alerta, quem já viveu isso aqui? Um exemplo, vou te dar um exemplo simples. Ó, vai por aqui. Você fala, não, vou por aqui. Vai por aqui. Deus dá uma direção, a gente faz outra. Acontece ou não acontece? E depois você fala, não deveria ter feito isso. Não deveria ter comprado isso agora. Eu senti de Deus de não comprar. Quem que está tentando nos ajudar todos os dias? O Espírito? O Espírito Santo. Então não adianta a pessoa ser muito espiritual e não dar ouvido para o Espírito. Olha só, tem pessoas que ela se diz muito espiritual, mas ela não tem intimidade com o Espírito de... Mas como que a pessoa é espiritual se ela não tem intimidade com o Espírito de Deus? Olha o que o Senhor está falando ao meu espírito. Muitos de vocês aqui a partir de hoje, vocês vão aprender a discernir as intenções do Espírito. Vou falar de novo. Muitos de vocês aqui a partir de hoje, vocês vão entender e vão aprender a discernir as intenções do Espírito ao contrário, quando vier tentar te enganar. Ó, vou simplificar aqui. Haverá um radar na tua vida. O nome desse radar é Espírito Santo. Todas as vezes que pessoas se aproximar da tua vida com mentira, com falsidade, todas as vezes que as pessoas se aproximar de você tentando tirar proveito, com engano, você vai sentir que não vem de Deus. Quem está entendendo? Como assim, apóstolo? Eu sei isso. Eu vejo isso a quilômetros. Se eu ver a pessoa de costas, se a pessoa olhar para mim, piorou. Se eu ver o nome da pessoa assim, ó, eu já sei, Deus já me dá. Mas isso é por causa do conhecimento da pá? Tem pessoas que eu olho assim, ó, Deus já me dá o que ela está pensando de mim, o que ela está falando, o que ela está sentindo. Isso é andar no Espírito. Deixa eu te falar algo além. E você vai ter que aprender a administrar o sentimento que você está pensando. Você vai aprender a administrar. Às vezes a pessoa, ela te suporta. Sabe o que é suportar? Fazer o quê? Eu vou levar a paz com você. Eu não gosto de você, eu te suporto. Aí a pessoa, Pai do Senhor, ô Pai do Senhor. Você já sabe que aquilo ali não vem de... Eu particularmente, eu já sei. Mas o que Deus me ensinou? Em tudo que se deve guardar, guarde o seu. Porque o problema não está em mim, o problema está nela. Ela tem que se acertar com Deus, ela tem que se alinhar. Que a Bíblia nos ensina a levar a paz com todos. Então não tem nada a ver comigo. Se você está curado, se você está revestido, você tem que permanecer na direção do Espírito, porque aquela pessoa está precisando de quê? De ajuda. E qual é a ajuda que aquela pessoa está precisando? Uma ajuda espiritual, porque ela está distante do Espírito
Deixa eu te falar algo mais grave. E muitas das vezes essa pessoa está todo dia dentro da igreja. Ela tem cargo, tem função, ela louva, ela prega, ela limpa a igreja, faz o que quiser, está todo dia na igreja. Só está na igreja, mas ela não conhece o Espírito Santo. Então a pessoa se torna um religioso, aí quer entender. Mas por que na sua vida está dando certo? Mas por que você está fazendo o que você faz prospera? A pessoa, ela só está na igreja, ela não tem intimidade com o Espírito. E se você olhar, tem uma autoridade, au. Diga de novo, Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Deus quer te prosperar pelo Espírito dele. Eu e você, de nada de nós podemos fazer coisa alguma. A Bíblia vai dizer que o rei Davi, quando orava ao Senhor, falava assim: Senhor, lembra de mim na tua ira, porque eu sou pó. Olha o que ele falou: eu sou pó, Senhor. Ele pedindo para Deus agir com ele de misericórdia. É o que está escrito ali, ó. O Senhor faz justiça e defende as causas dos oprimidos. O Senhor se levanta. Põe no próximo, no 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Foi Deus que apresentou os caminhos a Moisés. Olha a continuação. Os seus feitos aos israelitas. Foi Deus que mostrou os caminhos a Moisés. Porque Moisés dele mesmo não poderia chegar a lugar nenhum. Você viu? Foi Deus que abriu os caminhos e falou: Moisés, você vai trilhar por esse caminho. Olha lá. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Foi Deus que manifestou. Lembra das 10 pragas lá? Foi Deus que mostrou para o povo de Israel que estava sendo escravizado, que Deus estava arrancando aquele povo que estava preso, cativo, numa escravidão. Era Deus manifestando os sinais. Não vinha de Moisés, nem da vara de Moisés, nem de Arão. Vinha da mão de quem? De Deus. Mas Deus teve que usar um homem, e um homem que tinha fé. Fé. Tem pessoas, igreja, que ainda nem serve a Deus, que nem frequenta a igreja, mas quando a pessoa ora, ela recebe. Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu a fé para todos. Tem pessoas que ela ora com fé, ela vive o que ela ora. E ela não está na igreja todo dia. E isso não garante a salvação dela. Porque ela está pedindo das coisas materiais. E isso não quer dizer que, mas por causa da fé, diga, por causa da fé. Por causa da fé Deus abençoa. Por causa da fé. Não tem vida eterna, ela não vai ganhar salvação. Porque tem um caminho, aquele que crê e se batizar será salvo. Amém? Temos que aprender a andar pelo Espírito. Salvação é outra história. Mas tem pessoas que ela está no mundão aí, ó, fazendo o que ela quer do jeito dela. Mas quando ela se aplica a pedir algo, ela pede com tanta fé que Deus entrega. Deus dá. Aí muitos falam assim: meu Deus, aquela pessoa não serve a Deus e está isso, está aquilo, está aquilo outro. A Bíblia vai dizer assim, ó: não se indigne, não se ire por causa dos malfeitores, porque logo serão ceifados. Ou seja, não baseie a sua fé com a fé daquele que não serve a Deus. Não meça a sua fé pela fé daquele que está prosperando e não está em Cristo. Porque a Bíblia vai dizer: logo serão exterminados, ceifados. E eu e você que estamos na fé, não. O que Deus tem para mim e para você é eternidade. Essa é a diferença, a eternidade. Nós não estamos guerreando aqui para coisas momentâneas e passageiras. Estamos guerreando aqui, trabalhando para coisas eternas. Só que Deus diz que comeremos o melhor do quê? Da terra. Eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração, no meu espírito para falar. A partir de hoje, tem momentos que Deus vai colocar no teu coração o desejo de você orar por situações. E o próprio Deus vai fazer acontecer essa situação na sua vida. Deus só vai esperar de mim e de você uma coisa: gratidão. Quem está entendendo? Ó, a palavra já foi liberada e a palavra que Deus me dá não vai voltar vazia. Quem está entendendo? Muitos de vocês vão vir aqui e vai ter testemunho para contar. Quem crê nisso? Ó, vou falar de novo. Você vai dormir sem pensar em nada. E vai acordar e algo vai ficar te impulsionando a orar, a profetizar, a verbalizar por uma situação. E a partir da hora que você verbalizar com fé, vai se cumprir. E quando se cumprir, você vai lembrar do que Deus está falando aqui agora. Quem está entendendo?
Entenda, não vem de nós. Olha lá, a Bíblia está dizendo. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Então não é porque Moisés era sábio, porque Moisés estudou a Torá, porque Moisés aprendeu toda a doutrina de Faraó do Egito. Não, foi Deus que manifestou os caminhos. Diga assim, dependência de Deus. Na dependência de Deus é melhor, igreja. Na dependência de Deus é melhor. Estou finalizando, vai no 8. Vai no 8, olha lá. O Senhor é compassivo e misericórdia, muito paciente e cheio de quê? Esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que nos escolheu. Por isso que ninguém entende. Por isso que é fácil nos acusar. Vou tirar por mim. Ah, mas esse aí que é o pastor? Ah, não, mas esse cara pode falar o que quiser, só vai falar do meu passado. Porque o meu presente está na mão do Senhor. Quem está entendendo? O demônio só consegue falar do nosso passado. Ele não consegue falar do nosso presente. É aí que você tem que guardar o seu coração. Satanás só consegue trazer acusações referente ao nosso passado. Só que ele não consegue falar o que vai acontecer amanhã. Ele não consegue falar do que Deus vai fazer daqui uma hora. Ele só sabe falar das coisas do Pai. Esse é o Deus que te chamou, que nos chamou. Olha lá a Bíblia. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de quê? Cheio de amor. Então Deus é passivo. A pessoa está ali errando e Deus fala assim: está debaixo da minha paciência, quero que você aprenda depressa. Porque tem coisas boas, mas a pessoa permanece errando. Permanece fazendo errado, fora da direção de... E Deus está dizendo assim: está vivendo da minha paciência, está vivendo debaixo da minha misericórdia. Quando nós obedecemos, igreja, a palavra, esquece igreja, placa de igreja. Quando nós obedecemos e praticamos a palavra guiado pelo Espírito, o resultado é imediato na nossa vida. É imediato. Você começa a orar, daqui a pouco você já está vivendo. Você começa a orar, você está pedindo algo para Deus, daqui a pouco as coisas já estão acontecendo. Aquilo que outrora você passou 4 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias pedindo, você já está vivendo, você já está falando com Deus outra coisa. Quem está entendendo? Porque aquilo Deus já entregou, quem está entendendo? Ou seja, quem anda pela palavra vive novidade de vida. Ainda que seja velho, as forças dele se renovam como a águia. Ou seja, Deus renova as nossas forças nele em todo tempo. Todo tempo. Vou finalizar em Hebreus 13:8. Põe lá. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e aonde, igreja? Deus não muda. Olha lá, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele é eterno. Assim como Jesus, como Deus foi com Moisés, Jacó, Abraão, ele é comigo, com você. Quem está entendendo? A diferença é, temos que perseverar. Eu via pessoas aqui agora, A nossa irmã de preto, você de preto. Fecha os olhos, estende a mão para frente. Estende a tua mão direita para frente, assim, ó, bem alta. Fecha os olhos. Repete assim em voz alta, assim, ó. É o que eu via. Eu estou falando com ela porque eu vi ela, mas eu via todos nós fazendo isso. Diga assim em voz alta, assim, filha. Diga assim: Senhor Jesus, revela ao meu coração o seu caminho e a sua direção que eu devo andar. Diga assim: revela ao meu coração a sua vontade a partir de agora. Diga assim: os meus caminhos serão os caminhos do Senhor. Diga: Pai, tenha liberdade no meu espírito e na minha alma, para que eu possa andar no centro da sua vontade. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não abra os olhos.
Quem crê que ela está sentindo algo? Quem crê? Quem crê que ela está sentindo algo? Olha lá. É como um flash. Eu olhei e tive uma visão. E nessa visão eu via ela com a mão estendida assim. E Deus respondendo. Eu estou sentindo algo aqui, ela está sentindo algo lá. Sabe como renova? Deus está renovando ela. Nós falamos aqui na metade da mensagem que Deus é Espírito. Deus é Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está renovando ela. Ela é sua irmã? É? Diga assim em voz alta assim: hoje chegou a cura sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu não vou falar das igrejas, eu vou falar dessa igreja. Nunca entre nessa igreja aqui achando que você vai ter um culto natural. Aqui não é lugar de coisas natural. Aqui é lugar das coisas sobrenatural. Nunca pise aqui achando que você vai ter um culto normal. Aqui não. Aqui o sobrenatural de Deus vai se manifestar em todo o tempo. Nunca. Eu vou falar daqui porque eu vou prestar conta a Deus dessa igreja, desse ministério. Nunca imagine que você vai entrar, vai ouvir uma palavra, é somente a palavra. Diga assim, igreja: Deus não me tem mais por inocente. Acabou, foi entregue a palavra. Deus não vê eu e você mais como inocente. Porque nós já chegou ao nosso conhecimento da palavra. Então não tem que pôr na conta do Senhor, Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada. Eu e você não somos mais inocentes. Temos que começar a assumir em Deus o nosso compromisso de filho. O que você está sentindo, filha? Coisa boa? Mas eu estava pregando, você estava sentindo essas mesmas coisas? Você estava desejando, né? É que tem pessoas que falam assim na alma: Deus, fala comigo. Se coloque de pé, por favor, você que pode.